vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu queria mostrar para vocês, através dos olhos da advocacia criminal, como, às vezes, uma ideologia política, quando ela é severa demais, faz as pessoas simplesmente perderem o controle. O caso concreto aqui é de um rapaz, que vocês, pelo que ele fala, ele é CAC, etc. Ele dá diversas dicas ali no depoimento dele perante a juíza. Vocês conseguirão perceber claramente a ideologia dele. Mas você vai perceber também que ele não é uma pessoa ruim. E dá para perceber que ele não é uma pessoa ruim. Só que quando você acaba externando, você acaba exagerando determinadas coisas de uma certa ideologia que vai ser implantada na sua cabeça, pode ser que em algum momento você simplesmente se perca. A coisa poderia ter acabado de outra forma, mas infelizmente, pela imaturidade dele, dela, acabou com a vida dele, dela, do filho e de todo mundo da família. Dá uma olhada, que coisa mais triste. Bom dia mais uma vez, Bruno. É o seu interrogatório agora. Sei que a gente acabou de ver o vídeo. Você está bem para fazer o interrogatório agora? Sim. Tá. Você quer uma água? Leva uma água para ele, se te fazendo um favor. Enquanto, nesse momento aí, agora, antes de começarmos as perguntas sobre os fatos, Bruno, eu vou te indagar de seus dados qualificativos para ficar registrado nessa gravação, senhora. Tá bom? Sim, senhora. Já pedi para trazer uma água para você se acalmar. É importante que você esteja aí tranquilo para poder dar o seu depoimento, que esse é o momento do seu interrogatório, que é meio de defesa também. Sim, senhora. Obrigado. Bom, Bruno, qual o seu nome completo? Bruno Gomes Maia. Filhos? Dois. Sim, senhora. Um deles vivia com você, né? Sim, senhora. O outro é menor de idade também? Maior, meu filho. Maior? Tá. Sua profissão, Bruno? Construtor. Construtor de galpão. Tá. E a sua escolaridade? 6ª série. Ok. Bom, Bruno, quer tomar água? Obrigado, doutor. Agora. Ok? Obrigado, doutor. Vamos lá, então. Você sabe que está sendo acusado nesse processo, conversou com seus advogados antes desse interrogatório. Agora vamos fazer perguntas, você não está obrigado a responder. Se quiser ficar em silêncio, é direito seu, não tem prejuízo para sua defesa. Sim, senhora. Por outro lado, é a oportunidade que você tem de falar aqui sobre esses fatos gravíssimos que estão sendo imputados a você, principalmente perante jurados, que são as pessoas que vão julgar esse processo. Sim, senhora. Ok? Sim, senhora. Você quer responder? Por favor. É verdadeira acusação, Bruno? Sim, senhora. Levanta um pouquinho o microfone, precisa falar bem pertinho para ficar registrado. Sim, senhora. Agora sim. Acho que agora está gravando. Sim. Tá. Bom, Bruno, você quer contar sobre esse fato? Sim, senhora. Primeira coisa, me diz, essa arma era sua? Sim, senhora. Você tem porte de arma? Era CAC e uma posse. São 2 armas. Uma da posse e outra do CAC. Essa que foi utilizada no fato? Essa foi a da posse. Tá. Não era registrada? Sim, senhora, registrada. Não, registrada na posse, né? CAC. A outra é no CAC. Entendi. Eu comprei um carro novo para ele trabalhar, tirei a habilitação dela. Enfim, a vida estava, graças a Deus, estava tudo dando certo. Aí um belo dia eu estou em casa, abro o notebook, vejo lá umas mensagens dela com um colega de trabalho sobre um encontro que eles tiveram, enfim, tiveram um relacionamento entre os dois, e ela queria de novo, e ele, por aquelas mensagens, falar que estava achando muito perigoso, porque eu não sei o que ela deve ter comentado e tal. Aí ela, não, vamos sim, dá certo. Ele, não, eu quero então ficar com você no carro, no seu carro que ele te deu. Aí ela falou, então me ajuda então. Você viu essas mensagens onde? No notebook que eu dei para ela. Eu abri o notebook para colocar, eu tinha um outro celular, coloquei umas fotos nesse notebook. Abri nesse dia para poder olhar as fotos. Aí tava o Instagram dela lá aberto, ainda eu fiquei, abro ou não abro, abro ou não abro. Eu falei, vou abrir. Aí abri. Quando eu abri, eu vi lá. Falei, putz, aí eu, na hora, no momento de excelência, eu nem acreditei que fosse ela. Eu até pensei, pô. Isso foi no dia do fato? Não, senhora. Foi uma sexta-feira antes. Que o dia do fato foi numa sexta, aí isso foi numa sexta-feira antes. Uma semana antes. Aí eu olhei aquilo, comecei a ficar em prantos, chorei muito. Fui pro quarto. O nosso filho, o Carlos Eduardo, chegou, perguntou por que eu estava chorando. Eu falei, filhão, vou te falar, você já é um garoto.
a mamãe tá traindo o papai. E o papai não aguenta mais, o papai vai embora. Chega, não dá mais. Aí ele sentou assim, com os dois, colocou as mãozinhas na cama, sentou, papai. É um cara que tá de óculos segurando a filhinha, né? Eu, sim, filhão. Aí ele, pois bem, eu já tinha visto que eu tinha usado o notebook da mamãe e eu vi essas mensagens. Aí eu caí em prantos, fui lá, tirei as fotos do notebook, mandei para ela, falei, Patrícia, chega, não dá mais. Nosso filho viu isso aqui, tá chato. Vamos acabar numa boa, tranquila, eu pago um aluguel para você e te dou o suporte igual eu estava dando para sua filha, e a gente acaba com isso, cara, porque não dá mais, eu estou remando para um lado, você está remando para o outro o tempo todo, embora a gente se goste, porque eu sei que você também gosta de mim, mas está tendo uma coisa que eu acredito até diabólica, porque tudo que a gente sonhou em ter, eu consegui conquistar para a gente, você não está dando valor a isso, então vamos separar. Aí nisso, por isso sempre foi, excelência, ela pegou no primeiro momento, estava trabalhando, você quer que eu faça o quê, Bruno? Eu falei, só quero só que você pega, arruma um aluguel para você, eu vou ficar pagando até você se estabilizar, e a gente vai se separar, cara, eu fico cuidando do nosso filho, e assim a gente vai fazer. Pois assim foi, ela veio e voltou para casa, normalmente, na sexta-feira à noite, do trabalho, não teve discussão. Sábado, mesma coisa, ela trabalhou de novo, que eu me lembro. No domingo também ela trabalhou 3 plantões seguidos. Aí ela folgou na segunda, aí ficou ali aquele clima, né, normal dentro de casa, assim, entre aspas, ela no canto dela, eu no meu. Quando foi na sexta-feira, dia do fato que aconteceu, dessa tragédia, ela estava de folga. Aí eu chego em casa, normalmente, falando com um colega meu ao celular, e aí eu pedi uma janta para mim, para a família, né, um lanche, na verdade, naquela sexta-feira, pedi um lanche, meu filho foi até o portão, recebeu essa janta, esse lanche nosso, eu fui para o quarto lanchar, ou ele estava no quarto, eu não sei se elas estavam na cozinha lanchando, e aí a Cheyenne entra, né, infelizmente ela entrou no quarto, deu um arroto, e eu jantando. Aí eu reclamei com ela. E a Patrícia, minha esposa, estava no banheiro. Ela vem já gritando e tal, e começou essa discussão, que a senhora acompanhou aí no vídeo. Discussão. Eu falei, Patrícia, como eu falei no vídeo, vai morar com o Alexandre, cara. Você já falou que vai morar com ele? Aí ela falou para mim, desculpa a expressão, excelência, ela falou, dei para ele gostoso e vou dar para ele de novo. Aí foi a hora que eu começo a filmar, porque eu queria adquirir provas dela falando isso, para mim levar ao judiciário, para poder, com que realmente houvesse essa separação de uma vez por todas, né? E aí eu venho filmar para colher essas provas, e posteriormente isso aí, não sei se foi na hora do cabeça quente, se foi para provocar, eu falo, vai lá, infelizmente falei um nome de baixo calão para ela, e onde ela vem, eu lembro que ela me deferiu essa agressão, né, com essa vassoura, não sei se é um rodo, e aí eu dá um momento, eu saco minha arma que estava aqui, por conta que toda vez... Sua arma estava onde? Estava na cintura. Por quê? Porque na hora que eu fui receber o lanche, como os vizinhos já tinham comentado, e eu também vi algumas pessoas na rua, né? Eu sempre que eu abri o portão da minha casa para guardar o carro ou para receber alguma coisa, eu colocava minha arma na cintura, que é a minha arma de posse de eu usar dentro de casa, né? Às vezes eu ia manobrar o carro, colocar dentro de casa, era um carro grande, né? Então eu manobrava e demorava o portão aberto. Os vizinhos já tinham falado comigo. Falou, Bruno, cuidado, que tem pessoas que estão de olho em você. Eu falei, não, fica tranquilo, só que eu não comentava para ninguém. Mas por quê? Por qual razão? Pelo fato de ter, por exemplo, teve situações na nossa casa lá, excelência, que tipo assim, tinha um jet ski que eu comprei para o conforto da família, que era novo na época. Porque você tinha alguns bens e aí que chamavam a atenção. Isso, o pessoal chamava, o pessoal me alertava por causa disso. Isso, sim, senhora. Então toda vez que você ia do lado guardar de casa, você ia armado? Não, quando eu ia manobrar os carros ali, ou tirar pra gente ir pro lago e tal, como eu demorava para poder colocar o jet ski no carro, ou guardar o carro, ou tirar, eu colocava essa arma, depois eu guardava ela e seguia, para poder ter aquela segurança naquele momento. Foi o caso nesse dia? Foi o caso, sim, senhora. Você estava com a arma por causa disso? Sim, senhora, não foi outra coisa. Mas quando você entra em casa, você não tira a arma? Não, a arma fica dentro de casa. Não, da cintura. No momento que eu tinha acabado de pegar o lanche, eu tinha colocado minha arma na cintura, porque o meu filhinho pegou e eu abri o portão para ele, fiquei na contenção por trás, sempre fazia assim. Eu ficava mais atrás, eu falei, se Deus o livre guarde acontecer alguma coisa, eu estou aqui mais atrás, armado, e consigo proteger a minha família. Foi só por isso. Não, excelência, eu sempre falo comigo e com Deus, Deus sabe do que eu estou falando. Não acordei naquele dia falando assim, eu vou matar uma barata, porque eu não tenho essa índole de... Infelizmente, foi algo que aconteceu... Enfim, aí posteriormente a isso, o que aconteceu? Na hora que eu estava explicando para a senhora, eu saio ali do quarto, depois que ela me dá essas agressões, eu saio do quarto, já meio desnorteado, aí eu escuto a Cheyenne falar, vai, você não é homem, atira, eu só me recordo disso, excelência, atira, eu sem olhar para minha esposa, abaixo a cabeça, eu não lembro direito, e
um disparo. Aí no meu momento, eu achei que eu não suporto ver sangue. A arma disparou ou você apertou o gatilho? É um revólver? Uma pistola. Mas eu não olho para ela em si. Eu abaixo a cabeça. Foi uma coisa tão momentânea que eu só me lembro depois. Eu lembro da parte que ela me deu os cabos de vassoura, da parte que eu saco a arma. No momento que eu saio ali no quarto ali, que eu me deparo de frente com ela, eu não lembro. Eu não escuto. Assim, eu lembro um pequeno estampido da arma. E ela vem ao chão, né? E eu vejo tipo alguma coisa assim, tipo vermelho aqui. Eu não olho para ela assim, né? Aí eu já saio desesperado atrás de socorro. Chego no quarto do meu filho, abro a porta. Filhão, ele estava com fone de ouvido. Aí ele sorrindo, por sinal. E eu falei, filhão, o controle está onde? Ele, não sei, pai. Aí eu abri, ele foi, me deu uma chave do manual, entrou para dentro do quarto de novo. Eu abri o meu portão do manual, abri o portão, deixei aberto para, se caso chegasse socorro, já pudesse socorrer ela, e saí na rua atrás de socorro, gritando, pedindo socorro, ligando para o SAMU na hora. Eu liguei para o atendente do SAMU e falei, moça, socorro, minha esposa levou um tiro, socorro, minha esposa levou um tiro. Casa 38, quadra 2, casa 38, socorro, por favor, socorro minha esposa. Desligo com a atendente, ligo para a Dori, a minha amiga, e falo, Dori, aconteceu uma tragédia, corre lá em casa e ajuda a socorrer minha esposa. Ela tomou um tiro. Aí eu desliguei e saí. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.